Que a gente possa colocar nesse altar nossas intenções nessa trezena e com o coração cheio de alegria, festejando, o nosso padroeiro, que ele seja intercessor das graças de Deus sobre todo o povo, de modo especial todo o Brasil e o mundo inteiro, nesse tempo em que nós desejamos profundamente nos ver livres desse flagelo que é o Covid-19. Esse é um trecho da missa que abriu a trezena de Santo Antônio, celebrada na Basílica Santuário Santo Antônio de Pádua, em Americana, no último dia 1º de junho. Trezena é uma sequência de celebrações ao longo de 13 dias, como o nome sugere. Como começou no dia 1º, ela vai terminar no próximo sábado, dia 13 de junho, que é o dia de Santo Antônio, o padroeiro de Americana e feriado municipal. Mas apesar da menção à Covid-19 feita pelo padre Valdinei Antônio da Silva, o que mais chama a atenção é o contexto dessa celebração e de todas as outras que vieram a partir do decreto de quarentena no estado de São Paulo ainda em março. O padre fala para uma igreja com os bancos vazios. No templo, apenas o mínimo de pessoas que são necessárias para a celebração de uma missa. O padre Valdinei olha na direção de uma câmera. Os fiéis que o acompanham estão em casa, conectados a uma transmissão pelo Facebook. Na temporada em que completa 120 anos de relação com a Americana, a comunidade de Santo Antônio se mobiliza como pode para homenagear o seu padroeiro, com o atendimento às normas sanitárias que a pandemia do novo coronavírus trouxe à nossa rotina. Eu sou o Bruno Moreira e esse é o assunto da 32ª edição do Além da Capa. – 27 de agosto é o aniversário da fundação de Americana. 12 de novembro, a data em que é lembrada a sua emancipação política, mas a forte tradição católica do começo do século passado, que permitiu a mobilização capaz de levantar uma igreja e depois constituir o santo homenageado por ela como padroeiro da cidade, define o único feriado municipal, 13 de junho, dia de Santo Antônio. Nessa experiência de fé que completa 120 anos, o ineditismo marca o ano de 2020. Primeiro, pela necessidade de rever os meios de comunicação entre igreja e fiéis no contexto do isolamento social forçado pela pandemia. Seus seguidores estão fisicamente diante de celulares em vez do altar. Segundo, por ser o primeiro ano do padre Valdinei como liderança religiosa da comunidade. Ele é o administrador paroquial da Basílica, e foi com ele que eu conversei no último dia 4, já em meio à programação religiosa em torno da data adaptada, mas ainda assim ativa. Em primeiro lugar, eu destacaria o fato de que exatamente agora no dia 13 de junho vai completar esses 6 meses que eu estou aqui, então eu ainda estou conhecendo a história da cidade americana, e também me inteirando dessa história da Basílica de Santo Antônio e também, assim, de toda a vivência de fé do povo americanense, A Basílica ela é uma referência para a cidade, para a região. Eu acho que ela está entre as 10 igrejas mais bonitas e importantes assim do Brasil. E certamente, na minha opinião, claro, puxando a brasa para a nossa sardinha, ela é a mais bonita. E antes eu estava numa paróquia que também é Santo Antônio. Acho que é uma alegria que Santo Antônio tenha me conduzido de uma paróquia dele para outra. Santo Antônio, ele é chamado santo casamenteiro, de fato, porque ele na sua vida procurava ajudar as noivas que não tinham dotes. Mas esse lado folclórico deve ser entendido hoje numa releitura. Uma releitura de Santo Antônio nos ajudar a curar todas as feridas sentimentais. Não basta querer só casar, é casar bem. E para aqueles que estão casados, que sejam curados nas suas frustrações. A pessoa ideal não existe. O perdão é necessário. E Santo Antônio ajuda a um recomeço. Filhos,
Santo Antônio também é lembrado como homem da partilha e do pão. Dai pão a quem tem fome, fome de justiça a quem tem pão. E o grande desafio nesse momento para nós é a gente sentir que existe um desejo imenso dentro do coração do nosso povo, dos nossos fiéis, de estar participando. Existe o nosso desejo também de que o povo esteja aqui presente, mas não obstante tudo isso, as circunstâncias, elas nos forçam a estarmos virtualmente celebrando. E para esse momento em que nós vivemos, uma das coisas que eu acho que mais se destaca é que seria esse ano exatamente os 120 anos dessa história de Santo Antônio com a Basílica, e não que essa festa de 120 anos não vai ser celebrada, mas ela terá que ser adiada. Então essa é uma das primeiras grandes dores que a gente sente, né? É um pedacinho de cruz para todos nós. Mas o povo entende isso, né? Que a vida é o bem maior e ela precisa ser preservada nesse momento. Então nós não podemos expor a risco a vida de ninguém. Por mais que haja um desejo profundo dentro de cada um de nós de participarmos presencialmente, do outro lado, embora com saudade, é preciso compreender que nesse momento isso não é possível, né? Nós não imaginávamos uma situação como essa em nenhuma hipótese, mas a vida é cheia de surpresas e nós estamos vivendo esse desafio que não é só para a comunidade religiosa, mas que é para o mundo inteiro nesse momento. Sobre isso, inclusive, padre, eu gosto de falar que esse é um momento inédito para uma geração, mas uma geração não relacionada à idade. É uma geração de quem está vivo, né? Quem está vivo hoje certamente passa por isso pela primeira vez ou quase a sua totalidade, tendo em vista que um período não de pandemia, mas de necessidade de isolamento social e de uma doença que se espalha de uma maneira muito rápida e quase fora de controle, tem mais de 100 anos, que foi o período da gripe espanhola. Ainda que tenhamos outras pandemias nesse intervalo de 100 anos, não houve um exemplo tão marcante como esse vivido agora. Então, no contexto do ineditismo, quais são as características que marcam a religiosidade nesse ambiente? E também para o senhor, em um contexto pessoal, como é desenvolver, procurar referências de como lidar com esse período tão diferente de tudo aquilo que não só a comunidade de Santo Antônio, mas todo mundo no seu entorno está participando pela primeira vez? Deus marca a vida das pessoas em todos os momentos importantes através dos sacramentos. O ineditismo é que os sacramentos não estão acontecendo nesse sentido. Por exemplo, se você quer se casar, nesse momento não dá para realizar o seu casamento. Se você quer batizar o seu filho, nesse momento não dá para você trazer a criança para ela ser batizada. E embora a gente esteja realizando as missas, a Eucaristia, que é um sacramento, mas as pessoas têm que fazer a comunhão espiritual. E não dá para que você participe e realize. Então, o que é inimaginável para a gente nesse momento, que é o grande desafio, é que, assim, esses sinais sensíveis da graça e da fé de Deus hoje, eles vão acontecendo muito mais através daquilo que a gente chama de sacramentais, que são as bênçãos, e elas vão através desse meio midiático. E a grande falta é esse corpo, que a igreja é um corpo, onde todos participam, Cristo é a cabeça, nós somos seus membros, e assim, Cristo está aqui, a igreja está aqui, mas nós estamos espalhados, não conseguimos congregar, estar reunidos. E porque exatamente isso é o grande risco, é o grande perigo. Quando a gente se reúne, a gente corre o risco de infectar o outro e de colocar a vida do outro em risco. Então, eu acho que nunca se imaginou um momento onde a gente não poderia estar realizando esses sacramentos
e marcar a vida das pessoas. Então, tudo isso está adiado, né? Teve uma pausa, um hiato, um intervalo. E eu acho que o interessante é observar, assim, no contínuo da história, exatamente esse momento de hiato, essa lacuna que vai ficar marcada para nós. E isso é uma fonte de reflexão muito grande, né? Porque hoje a gente já comenta bastante sobre a questão do pós-pandemia, de como vai ser. E nesse momento a gente observa uma sensibilidade em muitas pessoas, principalmente nas campanhas sociais que nós temos feito, de agasalho, de alimento, de material de limpeza, para que as pessoas tenham, né, principalmente os mais pobres, quem está passando mais dificuldade, tenha material de limpeza em casa, porque é muito importante lavar as mãos, deixar as coisas limpas. Isso nós estamos conseguindo fazer. Está chegando essa ajuda, de algum modo, até as pessoas, né? Mas a gente sente muito essa falta dessa comunhão, dessa unidade, dessa identidade cristã nossa, que é ser um corpo, do aconchego, do carinho, da proximidade, do abraço, do aperto de mão, e a gente encontra um amigo e você não pode dar um abraço, você tem... Então, e nós brasileiros, latinos, somos calientes, estamos acostumados, né, com essa aproximação, com esse jeito carinhoso do nosso povo, e aí até o nosso carinho a gente tem que dar uma pausa. A tradicional bênção e entrega do bolo no dia 13 vai ocorrer também de forma adaptada, mas o novo coronavírus fez com que a festa de Santo Antônio fosse cancelada, um evento que reúne milhares de pessoas todos os anos e uma medida também adotada por outras comunidades católicas de Americana. A comunidade de São João, né, de São João da Carioba tem muito carinho pela festa, né, pela grande festa que acontece no mês de junho. Então, inicialmente, até o mês de março, eles ficaram na expectativa se poderiam ou não realizar a festa. A festa se tornou um momento de grande alegria, né, de convivência, de encontro. Então tem esse lado que é muito positivo. A festa, né, reúne, congrega as pessoas. Então a festa é esperada por muitas pessoas, né? Esses são os padres Marcos Ramalho e Marcelo Fagundes, párocos de São João de Carioba e do Senhor Bom Jesus, apenas outros 2 exemplos de igrejas que também se viram forçadas a cancelar as programações planejadas desde o encerramento da edição anterior. Daqui a pouco nós ouvimos mais da parte deles. Agora, de volta à conversa com o padre Valdinei. As missas estão sendo transmitidas pelo Facebook, mas o pároco tem que lidar agora com uma câmera, né? E não com os olhares daqueles que estão nos bancos da igreja, né? E essa é só uma situação, né? Eu acredito que existam outras em que a figura do administrador da paróquia também precise se adequar a esse cenário, e por isso eu perguntei também da sua experiência pessoal. Num primeiro momento, pessoalmente, eu encaro essa lacuna, esse ato, como um retiro, porque você consegue colocar leituras em dias, você tem mais tempo para fazer sua oração pessoal e ser criativo ao longo do dia, para que você possa estudar um pouco as coisas que precisa, um pouco de espiritualidade, um pouco de teologia. Eu, pessoalmente, estou terminando o curso de filosofia agora, então eu estou escrevendo a minha tese de conclusão de curso, e então eu consigo ficar ocupado o dia inteiro, mas é um momento muito desse retiro. Agora, quanto à adaptação, no primeiro momento foi um choque, olhar a assembleia e não ter ninguém, porque para nós essa comunicação, ela depende não só do interlocutor, mas do receptor, de você olhar e ter uma ausência, bancos vazios, falar para o nada, né? E aí depois você faz essa adaptação de começar a olhar
para a câmera. É um aprendizado de cada dia, e depois talvez a gente consiga assistir um pouco o material que vai ficando aí na internet, e vamos criando esse jeito novo, né, de interagir com as pessoas. Ontem, curiosamente, uma pessoa de Limeira que assistiu a missa, ela me disse, eu tinha a sensação que o senhor estava olhando para mim, né? Na verdade, eu estava olhando para a câmera. Então, assim, esse sentir das pessoas, que eu acho que é uma resposta de que a gente está começando a pegar o jeito, né, de trazer a realização do sacramento para esse meio midiático. E, assim, eu creio que isso é uma coisa que vai permanecer, não em todos os horários, mas depois é algo que vai ser acrescentado a esse ritmo que a gente já tinha de celebrações das nossas missas, até porque a gente, quando voltar, terá a limitação de espaço e de distância entre as pessoas, com máscara. A gente vai ter que ter uma série de cuidados, nós teremos que colocar termômetro, as pessoas com febre não vão poder entrar, e aí a gente recomenda também que as pessoas venham com máscara, que a gente vai ter que ter bastante álcool gel aqui na entrada para acolher as pessoas, já para elas poderem usar. E mesmo assim, talvez um pouco mais célere a missa, no máximo 50 minutos, 1 hora, para que a gente não fique tanto tempo dentro de um lugar, respirando o mesmo ar, e com a possibilidade de transmitir para outra pessoa, assim, algum tipo de doença mesmo, em função do coronavírus ou outra coisa qualquer. Eu mencionei também a questão da busca por referências, como encontrar figuras que, nos seus exemplos e nas suas experiências, possam referendar caminhos, né, para esse período atual, novo, cheio de medidas que não estavam dentro do nosso hábito, mas ao mesmo tempo também eu gostaria de questioná-lo, padre, sobre como essa experiência pode ser uma fundadora de outros caminhos na relação com a religiosidade, se o senhor entende que, passado esse período, aquilo que se constituiu como novo agora, ainda que exista a possibilidade da retomada de celebrações presenciais, enfim, mas aquilo que se construiu como novo agora nesse período, na relação entre fiéis e a igreja, pode abrir uma nova via dessa relação que fique para depois também e continue após a pandemia. Sem sombra de dúvida, eu acho que a maior inspiração nesse momento é o Papa Francisco, porque ele tem uma sensibilidade que vai percebendo os problemas candentes do mundo, e logo ele tem uma palavra sobre aquilo, uma oração sobre aquilo, ele mostra que ele está acompanhando, que a igreja está interessada, e aquilo que ele nos pediu, que a igreja seja uma igreja em saída, e ele faz isso constantemente. Então acho que a maior fonte de inspiração é ele. Signore, benedici il mondo. Senhor, abençoe o mundo, dê saúde ao nosso corpo e conforte nosso coração. Você pede que não tenhamos medo. No entanto, nossa fé está fraca e temos medo. Mas você, Senhor, não nos deixará à mercê da tempestade. Com relação às minhas fontes de inspiração, elas são várias. Eu leio os teólogos, tanto antigos, desde Tomás de Aquino, como Santo Agostinho, como também os teólogos modernos, como o Karl Rahner e o Dietrich Bonhoeffer e tantos outros. Então, a vida dos santos também, a inspiração de alguns movimentos que existem dentro da igreja, como o movimento dos focolares, por exemplo, que prima muito por viver a palavra de Deus dia a dia. Então, eu penso que, para nós, o mais importante é a concretização do Evangelho nesse sentido, assim. Porque é vivendo como Cristo viveu que você é cristão. Isso eu quero dizer assim, que nós precisamos ser mais fraternos, embora não possamos nos tocar. Nós precisamos ser mais humanos, embora não estejamos juntos, coabitando no mesmo espaço. É um despertar para ir além da subjetividade, descobrir a intersubjetividade e entender que a gente precisa ir para frente juntos,
Nós somos hoje uma comunidade que é interdependente de todas as maneiras. Nós dependemos da ecologia, dependemos da natureza, nós dependemos uns dos outros enquanto economia, enquanto política, enquanto questões agora como essa questão racial que apareceu aí, e a gente pensar que em 2020 a gente ainda vive num mundo que é extremamente preconceituoso. Então, de todas as maneiras, nós vamos percebendo essa delicadeza da nossa interdependência e aquilo que a gente percebe como caminho possível é olhar e saber que nós, como uma comunidade humana, temos que ir junto para frente. Então, é nesse apoio, é no respeito, é no promover a minha vida e promover a vida do outro, e, ao mesmo tempo, a gente criar soluções que permitam a viabilidade da vida, como a questão da ecologia que eu citei, e tantas outras. Então, você vai criando soluções para a cidade, você vai criando soluções para defender causas que são importantes, porque isso, no final, vai refletir na vida de todos nós. Como antecipado um pouco antes, essa edição também houve outros padres sobre a relação de suas comunidades com o novo coronavírus. Assim como Santo Antônio, São João também é homenageado no mês de junho, no dia 24, mas a 34ª edição da festa de São João de Carioba não vai ocorrer. Uma decisão natural diante de como se desenha esse cenário, de acordo com o padre Marcos Ramalho. A pandemia mexeu com todos nós. Todos nós estamos divididos, né? Entre a saudade de estarmos juntos e a expectativa de quando poderemos nos encontrar novamente, né, em comunidade. Então as pessoas estão realmente com saudades, né? Mas nós temos promovido, né, as celebrações aqui, que são transmitidas pela rede social. Nessas celebrações, então, a gente vai revisando a equipe que me ajuda, né? Tem uma pequena equipe que me ajuda nessas celebrações. É o que permite com que alguns leigos tenham contato daí com a celebração. Mas, novamente, todo mundo entendeu a urgência, todo mundo pelo menos tem acolhido, né, a urgência do momento. Eu tenho trabalhado também, de uma forma muito tranquila, eu tenho trabalhado o tema com eles. Agora mesmo, nessa expectativa de retorna ou não retorna, volta ou não volta o culto, eu tenho refletido com eles, tranquilamente, calmamente, sobre a viabilidade desse retorno. Eu já tenho conversado com eles que talvez nós não vamos voltar antes de agosto, talvez. Mesmo que o município libere, talvez não seja interessante voltar tão já. Eu sei que todo mundo está com saudades, eu sei que todo mundo está se sentindo tristonho, né? Mas a cautela, acho que nesse momento é bem-vinda. Quero acolher de modo especial os nossos paroquianos, amigos, todos eles, todos vocês que têm nos acompanhado às missas pela transmissão na página da Paróquia do Senhor Bom Jesus pelo Facebook. Seja bem-vindo. Na mesma linha do padre Marcos Ramalho está o padre Marcelo Fagundes. Ele é líder da Paróquia do Senhor Bom Jesus, que em 2020 não vai realizar aquela que seria a 12ª edição da sua festa. Nós estávamos aguardando para saber se realmente, né, havia uma esperança, uma expectativa de que um mês, né, ou talvez um pouco mais, as coisas já fossem se resolver. E aí a gente foi percebendo que realmente o primeiro decreto aí foi prorrogado por um
prazo, depois tornou-se prorrogar por mais um prazo, e aí a gente viu que realmente não teríamos mais condições, né, devido ao tempo, devido ao prazo. Como cristãos, para nós é um momento que a gente precisa exercitar muito a nossa fé, colocar em prática toda a nossa fé, toda a nossa esperança e toda a nossa confiança em Deus. Então, sim, é difícil como ser humano, a nossa rotina ser interrompida, todas essas notícias, enfrentar as perdas de tantas pessoas, né? Então, sem dúvida nenhuma, um momento de grande tristeza e de muita dificuldade para todos nós. Mas, ao mesmo tempo, como cristãos, tem que ser um momento para nós de exercitar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança em Deus, né? Em primeiro lugar e, sobretudo, sempre em Deus. E a gente rezar muito, né? É o momento da gente se colocar plenamente em oração, desde o início da quarentena, quando foram suspensas as missas, por exemplo, com a presença, a participação do povo, mas nós não podemos, em nenhum momento, deixamos de rezar. O início da flexibilização da quarentena ampliou a discussão sobre a possibilidade de cultos e missas voltarem a ser realizados presencialmente. As prefeituras da região entendem que o Estado proíbe a realização desse tipo de cerimônia com público. Mas quando questionado pela reportagem do Liberal na última semana, o governo estadual disse que apenas recomenda. Atualmente, o que controla esse tipo de evento são decretos municipais e as dioceses, isso no caso, claro, da Igreja Católica. Por isso, cada cidade lida de maneira diferente com essa questão. Na descrição do episódio, aí no aplicativo que você está usando para ouvir essa edição, tem um link que atualiza o posicionamento de cada uma das 5 cidades da região do Polo Têxtil a respeito desse assunto. Esse foi mais um Além da Capa, o podcast do jornal O Liberal. Não deixe de seguir a gente na plataforma que você usa para não perder nenhuma edição. Nós estamos no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e Castbox, e também no canal do Liberal no YouTube. Se você gostou do episódio ou mesmo do formato dos nossos podcasts, fica o pedido para que você compartilhe ele com mais uma pessoa. A gente recebe comentários pelo e-mail podcasts@liberal.com.br ou nas redes sociais do Liberal. Os endereços estão na descrição do episódio. A apresentação, roteiro e edição são comigo, Bruno Moreira. Até a próxima!